Boa noite. Bem, eu me chamo Cristiane, né? E hoje nós vamos estar dando continuidade ao livro de Isaías, o capítulo 42, onde começamos a semana passada, mas não deu para concluir. Hoje vamos estar concluindo, se assim for, da vontade de Deus, né? Vamos orar. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós entramos na tua santa e preciosa presença, meu Deus, nesse momento, meu Pai, e nessa hora. Meu Senhor, para te agradecer, meu Deus, primeiramente pelo dia de hoje, meu Pai, que foi um dia de luta, mas que vencemos. E como eu digo sempre, foi mais um dia vencido, meu Deus. Meu Pai, aqui reunidas, meu Pai, no teu nome, elevamos nossos pensamentos a ti e pedimos que o Senhor venha, meu Pai, nos abençoar. Que o Senhor venha pôr nas nossas mentes, meu Pai, o que o Senhor quer. Que venha sair não só da minha boca, mas da boca de todas que estão aqui presentes, meu Pai. O que o Senhor quer falar com cada uma de nós. Toma essa meditação na tua mão. Abençoa, meu Pai, aquelas que não puderam estar presentes hoje, mas que elas também venham ser abençoadas quando verem o vídeo, meu Deus. Que o Senhor fale no coração de cada uma delas e no nosso coração também. É o que eu te peço e agradeço. Que o Senhor nos guie. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Bem, pessoal, vamos lá. Nós paramos aqui no versículo 10, né? E a gente está vendo que esse capítulo de Isaías fala, né? A profecia que Deus deu para Isaías sobre o Messias, a vinda do seu filho, que viria com suas leis ou justiça, né? Para justificar o seu povo. Vamos lá. Versículo 10. Estou falando baixo, dona Lívia? Estou com a Não, voz ainda senhora. Não, tá grossa. ótimo. Tá ótimo. Perfeito. Vamos lá. Versículo 10. Todas prontas? Sim, senhora. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor desde a extremidade da terra. Vós, os que navegueis pelo mar, navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, ilhas e seus habitantes. Bem, deixa eu ler aqui uma anotação que eu fiz sobre esse capítulo, esse versículo. O novo cântico será cantado quando o Senhor reinar, e todas as nações correrão para ele. Vós que navegueis pelo mar, cuja a conversão será o meio de difundir o evangelho para terras distantes. Vamos abrir lá em Apocalipse 5:9, versículo 9. Amém? Amém. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto. É isso mesmo? E com teu sangue nos compraste para Deus de toda a tribo, e língua, e povos, e nações. Bem, aqui o que eu entendi, né? Além da minha anotação aqui, é que no final, né, de tudo, todos os povos cantarão um louvor a Deus. A gente vê na passagem de quando Moisés abriu o Mar Vermelho, que eles atravessaram o Mar Vermelho, eles cantaram um cântico novo ao Senhor, não foi? Um cântico de vitória.
E é justamente isso que vai acontecer aqui. Todos. Nessa época aqui, o meio de transporte mais rápido era a navegação, que era o que levava a pessoa de um lado para o outro, através do mar. E ele está dizendo que o, até os mares, né, os povos distantes, louvarão a ele, que já terá feito a justiça na terra, ele já terá julgado o seu povo. E foi isso que eu entendi. Dona Lília, Dona Cida, a voz da sabedoria. A Seda disse que ela hoje está devagar. Tá devagar. Tá com Dona sono. Lília. Eu acho interessante quando ele ordena que se... Vocês entendem que isso aqui é uma ordenança, né? É, Tá aí, né? Tá no imperativo. Então, é uma ordenança e, obviamente, por causa de um excelente motivo. A gente vê no verso 9 o seguinte: eis que as primeiras coisas já se realizaram, novas coisas eu vos declaro. Antes que elas surjam, eu vos falo sobre elas. E aí ele manda cantar um cântico novo, apontando para o fato de que realmente é um momento de alegria, é um momento de celebração, porque o Messias vai se fazer presente. As primeiras coisas, outras profecias que ele já anunciou antes e que têm se cumprido. Agora ele está falando de novas profecias, ok? Nesse momento está falando sobre o Messias, o servo de Deus, apontando para Jesus e descrevendo o papel do Senhor Jesus aqui na Terra, tanto na primeira vinda quanto depois, no milênio e para os séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos, ele vai ser o Rei dos Reis e governando a Terra para todo sempre. Então, o que ele está anunciando é isso: olha, os tempos que estão por vir são tempos realmente de alegria, de satisfação. É isso mesmo. Isis colocou aqui, também acho que é uma continuação das boas novas. É isso mesmo. É a celebração das boas novas. Ele está dizendo como que é uma coisa tão certa que vai acontecer que ele está ordenando: cantai um cântico novo. Por quê? Porque vai acontecer. Né? E a gente, quando está feliz, a gente cantarola. Né? Quando a gente está muito feliz, a gente louva a Deus. E por aí vai. A música ela está sempre com uma relação muito íntima de alegria. E nesse caso aqui, a canção é de louvor. Ele fala: cantai ao Senhor uma canção nova, e o seu louvor desde a extremidade da terra. A ideia é louvar a Deus através do louvor, de uma nova canção, de uma forma diferente. Deus ele gosta dessas coisas novas. Deus gosta de novidade, né? Ele é extremamente criativo, imaginativo. O ser humano ele é uma pincelada do que é Deus, né? Somos feitos imagem e semelhança dele. Somos também criativos, mas óbvio que a gente não chega nem ao chulezinho de Deus, né? Mas ele incita a gente: olha, eu quero novidades. O que vai vir são coisas novas. Eu quero também que vocês façam novidades. Eu quero que vocês me adorem de uma forma nova. Eu quero que vocês nova. sejam criativos, porque eu estou sendo bem criativo para dar para vocês uma nova vida. É por aí. Mas alguém? Alguém? Não, vamos lá. Maiana quer Verso 11. acrescentar, Maiana quer Baiano. acrescentar aí. É porque eu não consigo ver aqui. Aham. Na verdade, não é nem acrescentar. A senhora falou tudo o que eu penso, né? Se você está feliz, você vai cantar. Mas é mais uma dúvida.
essa profecia meio que se cumpriu, não? Porque quando o Senhor Jesus nasceu, o anjo não apareceu lá para os pastores, acho que é em Lucas que fala, e o exército celestial não cantou, louvou a Deus, é, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Sim, também concordo plenamente contigo. E vamos extrapolar aí um pouquinho. Vamos entender que uma profecia como essa, ela não tem um cumprimento em um momento só, né? Quando a gente vai ver aqui ele falando do reino que Jesus terá, certamente ele não está falando da primeira vinda dele, quando ele encarnou como Jesus, né? Não se resume só a isso. Opa, mas ele vir já foi uma novidade, sem sombra de dúvidas. Vamos cantar um cântico novo. Aí virá o reino do milênio depois. Vamos cantar um cântico novo. Então, ele está falando daquele servo especial, é Jesus, onde ele vai ter várias ações ainda dentro da humanidade. Até que chegue o milênio, inclusive, de fato, ele vem ainda para uma guerra, para um grande combate contra os inimigos de Israel. E então será instaurado o milênio propriamente dito. Então, a gente vai ver essa profecia se cumprindo em alguns momentos. Se cumpriu por completo? Não. Se cumpriu, se cumpriu. Por completo? Não. A gente já viu isso várias vezes em Isaías. Profecias messiânicas que se cumprem na primeira vinda de Cristo, que vão se cumprir ainda no reinado de Cristo, na segunda vinda dele. Profecias que se cumpriram com a vinda de Cristo, profecias que vão ainda se cumprir no arrebatamento, profecias que falavam de situações que se somam, tá certo? Então, a ideia do Cântico Novo não se resume só àquele momento ali, não. E outra, não se resume também só àquele momento de Apocalipse, não. Só o fato da gente ter essa esperança sendo renovada dentro da gente todos os dias é motivo para a gente estar louvando e fazendo algo novo para Deus todos os dias. Fala, Maiana. E ainda teve Simeão, né, que só ia morrer quando visse, é vice mesmo, né? Vice? Quando visse o Cristo e quando eles levaram lá o Senhor Jesus para ser apresentado, ele pegou e ele também louvou a Deus. É impossível Jesus chegar na vida de uma pessoa e essa pessoa não louvar a Deus, ainda em dor, ainda em tentação, em prantos, né? Perfeito, perfeito. A gente estava lá na limpeza da igreja esse sábado e aí eu fiquei botando lá as musiquinhas para tocar, aí veio aquela celebração. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Gente, eu acho essa música linda e ela é completamente atemporal, né? De quando ela foi feita até os dias de hoje, é uma música que provoca dentro da gente uma, uma é mais do que esperança, é uma alegria misturada com esperança. E onde você celebra a Deus por tudo que ele tem feito e dedica a ele a honra, a glória, tudo mais. Para mim é uma música assim completaça. Ela é linda e parece que ela se renova cada vez que a gente canta. Ela nunca me parece igual. Nunca parece. Eu tenho momentos na minha vida onde ela estava tocando e eu lembro desses momentos. Eu um momento que eu estava viajando de carro, uma das primeiras vezes que a gente viajou, e que Marcelo estava dirigindo ainda sem habilitação, no meio da estrada, apareceu um cavalo, ou uma complicação a música estava cantando. Claro que deu tudo certo no final, enfim, vida que segue. Mas, sabe, outras situações assim que marcaram momentos na minha vida, essa música, para mim, ela é completamente atemporal, ela é de todo o tempo. Então, são coisas, cânticos, Deus se alegra com isso, porque o cântico realmente é uma forma de você se expressar.
e onde você mistura isso com uma beleza muito grande de entonar de dentro da sua alma uma melodia, né? A sua voz. Quando você canta, você se entrega, é algo que acontece dentro da gente que a gente, eu particularmente não consigo explicar direito, mas enfim. A mesma coisa quando você canta uma música secular, que mexe com você, mexe com suas emoções, mas o louvor é algo muito mais profundo, porque você está dedicando aquilo a alguém muito maior do que você e mostrando toda a sua gratidão, sua confiança nele, sua esperança, né? É, sua fé, enfim. Fala, Maiana. E agradecer a Deus quando tudo vai bem é fácil. Quando tá tudo saindo do jeito que você quer, é maravilhoso. Você prova a sua adoração a Deus é no momento do pranto mesmo, é quando a sua alma está batida. É quando você está ali orando, jejuando, insistindo por um sim, e ele te diz não, ou simplesmente ele não diz nada. E você vai louvar Deus, você diz, tá nas mãos de Deus, e sempre tem, né, os enviados do diabo. Diz, você está passando por lutas, você está com a sua vida em frangalhos, e você ainda vai adorar a Deus. É o que aconteceu com Jó, mas você vai dar honra a Deus, porque quando tudo está fácil, quando tudo é favorável, é maravilhoso. É, é um louvor que não deixa de ser fácil você louvar a Deus naquele momento. Mas no seu dia mal, naquela noite sombria, chuvosa, em que você olha para um lado, você olha para o outro e não tem ninguém, você tirar um louvor da sua alma, você expressa para Deus que Ele não é seu Deus só porque Ele te dá o que você quer, mas porque Ele também te disciplina, Ele te mostra o quanto você é forte, e você mostra para Ele o quanto você confia nele, porque é um louvor, você está agradecendo por algo que você sabe que Ele vai fazer, que se Ele não fizer, é porque você não estava preparado para receber aquilo naquele momento, ou aquilo ia te perder, ou aquilo ia te perder, não, aquilo ia fazer você se perder. E as pessoas não entendem isso quando você está ali calado, está suportando tudo, e você está ali, ó, louvando a Deus, e é o louvor mais sincero, porque ele sai da sua alma, não é aquele louvor passageiro, não, é um louvor sincero que você tem que tirar lá do fundo e mostrar para o diabo, que Deus vai ser o seu Deus e você vai louvar ele na alegria ou na tristeza, e ele nunca vai deixar de ser com você só por causa de um momento, porque se fosse assim, Deus não estaria conosco aqui hoje, porque quantas vezes a gente louvou, agradeceu, fez mil e uma promessa para Ele e que depois a gente, ainda que sem querer, deixou de cumprir. Teve um filme que eu assisti, que se passava na China, acho que eu cheguei até a compartilhar esse filme no grupo. Se passava na China e lá eles sofrem censura, né? Ou foi na China ou foi na Coreia do Norte, tá? Não sei dizer agora com certeza para vocês, mas os bichinhos tinham os olhinhos puxadinhos. E naquele momento eles estavam se reunindo para cultuar a Deus. Só que eles não podem falar, que eles estão sendo perseguidos. E também não podem cantar, porque vão ouvir e eles vão ser encontrados. Então eu achei engraçado que alguém chega e fala: vamos louvar o hino tal. E aí eles começam a fazer só gestos, como se estivessem cantando, um olhando para o outro, como se todos estivessem acompanhando a melodia, no ritmo, né? Na voz, em tudo. E, de fato e de verdade, eles estavam ali louvando, né? Eu achei essa passagem do filme bem interessante. Eu não sei se isso aconteceu realmente, se foi algo real, mas eu achei muito interessante, porque o louvor realmente ele é da alma, né? Ele sai daqui de dentro e ele expressa para Deus a nossa gratidão, as nossas emoções, a nossa alegria, ou até mesmo, quando a Maiana está apontando aí, né? Momentos de fragilidade, de fraqueza, de debilidade, mas a gente em tudo colocando Deus em primeiro lugar, e se colocando na dependência de Deus. Bom, né? é isso aí. Bem, vamos continuar.
Versículo 11. Alcem a voz o deserto e as suas cidades, com as aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Bem, Quedar era um povo nômade, né? Naquela época, na Arábia, no deserto. E aqui ele continua falando do louvor. Todos os nômades, vocês que estão nas cavernas, que estão vivendo em tenda, os povos distantes, louvem, louvem que chegou a boa nova. Louve que eu sou Deus e eu vou mudar a situação de vocês. Me louvem. Bem isso. Independente de onde estejam, independente de quem seja, me louvem. Verso 12. Quer falar vocês? Bem, Pode continuar. é o 12, né? Deem glória ao Senhor e anuncie o seu louvor nas ilhas. Ou seja, continue falando. Povos distantes. É igual, vamos trazer para o dia de hoje, né? A gente vê aí tantos cantores gospel louvando. Eu estava aqui agora, nesse instante, assistindo uns vídeos no YouTube e um rapaz, não sei o que é, que eu não presto atenção em nome, em nada, ele estava falando que tem tantos louvores, tem louvores que nos aproximam de Deus, né? Que faz bem para a nossa alma, mas tem louvores que são vazios, que as pessoas cantam e às vezes cantam e não sabem nem o que está cantando. Como ele estava falando de um louvor que foi escrito em cima da passagem de Jó, que Jó diz lá que a árvore seca, a árvore cortada voltará a dar fruto, não sei o quê. E ele estava falando sobre isso, que fizeram esse louvor em cima dessa passagem, só que o louvor estava dizendo o quê? Que a pessoa iria morrer e ressuscitar aqui na terra e dar frutos em nome do Senhor. E aí ele estava falando para a gente prestar atenção nesses louvores, para a gente prestar atenção nas letras, que realmente tem louvores que não vai edificar a gente em nada. Nem o próprio cantor sabe o que está cantando. Mas nesse caso aqui, Deus está pedindo, me louvem. Dê glória ao meu nome, dê glória ao Senhor. Louvem com seu coração, anuncie as boas novas. Ou seja, não é só louvor de música, não. Esse louvor aqui que Deus está falando. Não é o louvor de cantar, é o louvor de anunciar as boas novas, né, ao povo da glória, que chegou a justiça, chegou a lei, chegou a salvação. Esse é o louvor que ele está falando aqui. Ó, Alguém quer você vê que a coisa é tão interessante, é tão importante para Deus, que desse capítulo aqui já vão 3 versículos falando sobre louvor. Interessa a Deus que ele venha a ser reconhecido, engrandecido, exaltado. Interessa a Deus que isso aconteça. Ele gosta disso. Eu já ouvi algum tempo atrás, acho que é uma música de Cassiane, que fala, né, que o louvor é o alimento de Deus. Abre Apocalipse 14, a gente vai ver, ainda dentro de Apocalipse, um novo cântico mais uma vez, ó. Apocalipse 14, no verso 3.
O meu abre em tudo, 18, 17, mas não abre no 14. Vai. Do 2, acho que até ela melhor. Do 3, do 1, vamos lá. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo o nome de seu pai inscrito nas suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como uma voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas arpeando com suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144.000 que foram redimidos da terra. Vai ter uma canção especial para louvar a Deus pelos 144.000 selados aqui na terra, que a gente entende que serão 12.000 das 12 tribos de Israel, né? E ninguém vai entender essa canção salvo esses 144.000. Eu acho isso muito especial. Se a música não fosse realmente interessante para Deus, não teria por que estar de Gênesis a Apocalipse sendo citado. E Isaías aqui, quando fala do servo, aponta para... não vou nem dizer aponta, ele realmente abre uma ênfase do momento da adoração. Ele abre a ênfase no momento da adoração. O que... Aí eu vou cair novamente naquela história que a gente estava conversando no começo. O que Deus está fazendo é tão maravilhoso, enviando um servo perfeito para nos salvar, que ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E não só daqueles que fazem parte de Israel, mas de todas as nações, né? De todos os povos. Eu acho interessante aqui, no finalzinho do 11, na minha versão está assim: deixem os habitantes da rocha cantar, deixe-os gritar desde o cume dos montes. Gritar. A Isis falou aqui na instante de gritar. É o momento onde você talvez esteja em maior êxtase, num estado de maior excitação. Algo que não pode ser contido dentro de você. Um louvor que não pode ser contido dentro da pessoa. Que ele diz, não reprima, deixe, eu quero receber esse nível de louvor, esse tipo de adoração. Vamos lá. 13, versículo 13. O Senhor sairá como poderoso, como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e prevalecerá contra seus inimigos. Eu fiz uma anotação aqui. Deus não mais conterá a ira dele. Ele sairá como um poderoso guerreiro para destruir os inimigos do seu povo e libertar Israel. Lá em Êxodo 15, 3, né, fala um pouco sobre isso também. Abre lá em Êxodo 15. Cadê? Todos? Sim. O Senhor é homem de guerra. O Senhor é o seu nome. Ou seja, ele aqui, né? Ele vai sair para guerrear contra os inimigos de Israel. Nesse tempo aqui, Israel estava sendo o quê? Cativo da Babilônia, né? E ele iria guerrear.
guerrear para libertar o seu povo desse cativeiro. Eu estava ouvindo hoje a palavra amiga e o bispo falando do Senhor como homem de guerra. E aí ele falando assim que quando fala assim o Senhor homem de guerra, não é que o exército do Senhor é como o exército aqui da terra. Eu achei muito interessante, que é o exército de anjos, que se juntar todos os exércitos daqui da terra e comparar o exército do Senhor, os exércitos daqui, até os maiores, o da Rússia, não é nada diante do exército do Senhor. Agora fique imaginando Jesus sair com seu exército de anjos para guerrear a favor do seu povo, para libertar o seu povo do cativeiro. E hoje em dia ele tem guerreado por nós. E a gente ouve muito falar que a guerra é de Jesus contra o diabo pela nossa alma, né? É uma guerra constante, é uma guerra diária. E eu tenho certeza que Deus não está guerreando sozinho pela nossa alma, até porque o diabo ele não está guerreando sozinho, ele está guerreando com seus demônios. Tem pessoas que têm legiões de demônios e, e ele está guerreando. E aqui nessa época ele ia sair para guerrear a favor do seu povo. E sairá, e saiu vencedor, e como sai vencedor de todas as guerras, porque ele é o Deus Todo-Poderoso e contra ele ninguém pode, né? Contra ele não há força que possa dizer assim, vou vencer esse Deus, porque ninguém vence ele. Ninguém vence o nosso Deus. Quer falar? Não, senhor. Vamos lá, 14. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos os assolarei e juntamente devorarei. Eu fiz uma anotação sobre isso. Muito tempo, ou seja, durante a desolação de Israel. Darei gritos como a que está de parto, quer dizer, como uma mulher em parturação, que depois, meu óculos está péssimo, não é? Depois de ter contido a respiração por algum tempo, finalmente, ai meu Deus, finalmente, demandada pela dor do parto, solta a voz com um suspiro ofegante. Então, Deus dará vazão à sua longa ira reprimida. Dona Lívia. E que mais eu puder responder? Deus, a gente viu que ele não ficou em silêncio, ou ficou em silêncio, quando Israel foi tomada pelos babilônicos. Ele não ficou em silêncio, né? Ele falou através do seu servo Jeremias, ele profetizou, não foi? Ó, Continua. enquanto Isaías e Jeremias eles eram meio que contemporâneos, enquanto eles estavam profetizando, era alertando para a chegada do cativeiro. Depois que chega o cativeiro, chegou.
Não tem, vai falar profecia para quê? Então, as profecias que vão acontecer depois do cativeiro vai ser justamente anunciando o fim do cativeiro. Quando? No fim do cativeiro. Entendo. Então, Deus passou um momento em silêncio. Ele não fez nada por Israel. Quanto tempo? 70 anos. Vamos combinar? Ele está virado com Israel. O que ele fez? Falou, gritou, bradou, usando os seus profetas. Pronto, veio o cativeiro, acabou. Ele está na sua paz, vingando a sua ira. Ok? Depois que passa-se isso, depois que se passa esse momento de paz de Deus, que é o momento onde ele está sendo apaziguado com o seu povo, né? No momento que o povo dele está sofrendo castigo, pronto, ele está entrando num quadro de paz. Dá para entender isso aí? Não, agora eu estou obtendo aquilo que eu quero. Eles estão sendo disciplinados. Chegou um momento tal que não era mais para acontecer a disciplina. Por quê? Porque o povo aprendeu. Pronto, agora o povo aprendeu, já cumpriu-se o prazo que havia sido determinado, então agora vão ser manifestas as profecias que estavam, já haviam sido ditas. O que a gente está lendo em 42 foi dito antes do cerco, foi dito antes do cativeiro da Babilônia. Conseguem ver isso aí, pessoal? O que Isaías está falando não é no período do cativeiro. Período do cativeiro, Isaías morreu. Ele não estava mais vivo. Então, o que a gente está lendo aqui agora, talvez eles tenham lido isso durante o cativeiro. Pode ser que eles tenham lido, pode. Perfeitamente passível de que isso tivesse acontecido. Mas não foi Isaías mais. Isso já era algo que estava sendo replicado. Pô, Isaías falou aquilo. Ó, lembra que ele falou? Acabou. Então, durante esse período onde estava havendo, de fato, o juízo de Judá, não, nada foi dito. Entende? Nada mais foi dito. Já tinha sido dito antes. Pronto, passou-se o período, tá? Agora vão vir outras histórias, vêm os profetas menores, vêm outras coisas que vão acontecer depois. E diga-se passagem, até os profetas menores também, a maioria deles foi antes do cerco, tá? Antes do cerco, o correto é falar antes do cativeiro da Babilônia, tá bom? Então, quando o texto chega e fala, vou ler aqui a minha versão, eu tenho há muito tempo mantido minha paz. Estou em paz, Israel não está mais perturbando, não está mais provocando, está sendo castigado. Eu tenho estado em silêncio e me contido. Agora, gritarei como uma mulher em trabalho de parto, e eu irei destruir e devorar de uma vez. E agora ele vai falar que ele vai destruir e devorar de uma vez aquele que está mantendo cativo Judá e Israel. Ok? Tá dando para entender isso aí ou tem alguma dúvida a respeito? Não, Pronto, tá dando para não, entender. tá dando. Então, vamos compreender essa dinâmica, porque Isaías não está no momento do cativeiro, ele já foi. Já foi. Provável que ele tenha morrido no governo de Manassés. Depois de Manassés já vieram uns 3 ou 5 reis. Não lembro agora. Ele já foi. Ele está pregando no período, essencialmente no período de Ezequias. Tá certo? Então, vamos colocar essas ideias aí em ordem. E aí ele está dizendo, olha, quando isso acontecer, profecia, pessoal, é profecia algo que vai acontecer no futuro. Então, pronto, ele está dizendo, vai chegar o momento em que aí eu vou eu vou reagir contra aqueles que estão maltratando o meu povo. Aí ele vai dissertar um pouquinho a respeito. E podemos entender isso aqui também como uma profecia de múltiplos cumprimentos. Se cumpriu no fim do cativeiro da Babilônia, se cumpriu no período de Macabeus,
vai se cumprir no final da grande tribulação, se cumpre nas nossas vidas nos dias de hoje. Então, é uma palavra que ela tem, é uma profecia que ela tem multi-cumprimentos. Dá para perceber isso também? Então, não é uma coisa estática, nesse momento, não é uma coisa estática que está presa só no cativeiro da Babilônia, tá? Mas de uma forma, a gente tem que entender de uma forma muito mais abrangente. Pessoal, o capítulo 432, ele está falando do servo do Senhor. E o servo do Senhor não existiu apenas no tempo de Ezequias. O servo do Senhor existe até hoje. Tem um servo do Senhor especial, Jesus. E a gente vai ver aqui ele falando do servo do Senhor de uma forma generalista. Nós e outros tantos que vieram antes de nós e virão depois. Tá? Então vamos botar isso na cabeça. E quando o servo do Senhor estiver sendo maltratado de uma forma tal que Deus tem que intervir, então ele vai deixar o seu silêncio, não se conterá mais, gritará como uma mulher de parto, vai destruir e devorar de uma vez aquele que se colocou contra o seu servo. Entende isso aí? Beleza? Uhum. Entendi. Explicar. Verso 15. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Ou seja, ele continua dizendo, né, o que ele falou lá no verso 14, que irá devorar tudo que se levantou contra o seu povo. Eu fiz uma anotação aqui sobre esse versículo. Eu destruirei todos os meus inimigos. Sim. Aí tem aqui ilhas, né? Ilhas, sim, terra seca. Deus destruirá seus inimigos, os pagãos e seus ídolos, e secará as fontes de seus a, a, oráculos. Nem eu estou entendendo o que eu escrevi. Oráculos, que você quis dizer? Oráculos, é. Jesus amado. Meu óculos está horrível, Dori. Jesus amado. Suas doutrinas e instituições, cujo símbolo é a água, e suas escalas que promoveram idolatria. Ou seja, como ele diz lá em Mateus, não ficará pedra sobre pedra. Vou devorar tudo, vou destruir tudo, tudo que fere a ele, tudo que fere a nossa fé, tudo que envergonha o nome dele, todos os que querem tomar a glória dele. Vou passar por cima de tudo com uma carreta desgovernada e não ficará nada. É isso. Pode continuar? Eu só fazer uma ressalva que você vai observar o seguinte. Ele fala assim, eu tornarei desertos montes e colinas, secarei Isso. todas as suas pastagens. Vai acontecer uma transformação do ambiente, do ecossistema daquela região. Coisas irão acontecer e claramente para que o povo dele, no final das contas, venha a ser beneficiado. Pô, mas parece um monte de coisa ruim. Beleza, mas as coisas ruins não são para o seu povo. Se for necessário ele destruir o inimigo, ele vai destruir, para que o seu povo seja beneficiado. Tá? Então, eu tornarei desertos, montes e colinas, secarei todas as suas pastagens. Então, eles vão ficar em aperto financeiro, ok? Tá sem água, não tem como apacentar
o próprio animal, não tem como cultivar, vai ser uma coisa complicada. E eu tornarei os rios em ilhas e secarei os reservatórios. Vai haver um período de seca, tá? Então, olha só a intensidade do que Deus pode fazer, das coisas que Deus pode executar para que o seu povo venha a ser beneficiado. Me lembra aquele testemunho que o Bispo Macedo deu quando ele estava na aquisição da Record e que a dívida que ele tinha que pagar, as prestações que ele tinha que pagar eram extremamente altas e era em dólar. E naquele momento houve uma crise financeira no país, onde o valor da prestação acabou ficando extremamente desvalorizada. E ele conseguia pagar as prestações de uma forma muito rápida, tanto que ele pagava 2, 3 prestações dentro de um mês e sem aperto, porque toda a estrutura econômica de um país foi abalada para que ele pudesse ser beneficiado. Gente, isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, olha o que Deus pode fazer para que você tenha vitória dentro da sua causa. Não dá para a gente imaginar realmente um Deus pequeno. Não dá para a gente pensar que ele tem amarras, ele tem algo que o retenha. Não tem como. Ele pode fazer a transformação no mundo inteiro só para alcançar você e te beneficiar. Fala, Isis. Eu não sei se vocês já repararam, mas eu amo surtar aqui no chat. Eu amo ficar futucando vocês no chat. Mas quando eu quero falar é porque é uma coisa que eu não superei. Aí fico com medo do texto avançar demais e eu não acabar comentando. É, Cris, eu tô amando, você tá arrasando. Tá incrível. Ah, A é meditação Deus. é Deus mesmo. E eu acho É que Deus. esse é um dos capítulos mais difíceis. Não sei se difícil, mas mais denso, mais complicadinho e até mais comprido, eu acho. Mas sim, o que eu quero comentar é do 13 até o 15. Me chamou muita atenção no sentido que lá no finalzinho do 12 diz que é, seja anunciado no mundo inteiro. E aí me parece que esses dois momentos, esse momento quando Jesus voltar, né, que todo mundo conheceu o Evangelho, e ele vir como diz o Apocalipse, e todas as profecias são nesse sentido, da vinda, de como ele viria já montado para a guerra, também está falando desse momento aí de Israel. Mas aí ele diz que depois que todo mundo, né, que o Senhor Deus louvou em sua glória e seja anunciado no mundo inteiro. Aí o Senhor diz, o Senhor se prepara para a guerra e sai pronto para lutar, como um soldado valente. Com toda a força, ele solta um grito de batalha e com o seu poder derrota os seus inimigos. Essa é a minha versão, viu? Aí o 14. O Senhor diz, é ele que está dizendo, não é a boca do profeta, não. É ele que está dizendo. Isso é muito forte. Por muito tempo eu não disse nada. Fiquei calado e não respondi. Mas agora eu vou gritar como uma mulher de dores de parto. Aí me perguntei por que uma mulher de dor de parto? Por quê? Por que não um exemplo? Outro exemplo. Porque eu entendi que Deus não sente prazer, mesmo no momento de fazer juízo, de fazer justiça. Ele ainda não tem prazer na morte do ímpio, nem, nem tudo que essas pessoas vão passar. E a todo momento é dada oportunidade. Hoje eu estava na estação, estive bem cansado, meio cabisbaixo, mas eu vejo até nisso o cuidado de Deus de nos animar. Até postei as meninas do EVG fazendo um trabalho do Help, coisa mais fofinha, dando uma cartinha. E um cara passou assim, todo dizendo coisa ainda às meninas. Eu sei tudo isso aí, eu sei até mais, batendo no peito. E a gente sabe que não é isso, não é saber.
Não basta saber, não basta ouvir, é preciso praticar, é preciso obedecer. E Jesus falou com Pedro, Simão, acho que eu não tenho o capítulo, mas que se me amas, apacenta minhas ovelhas. As meninas estavam ali apacentando as ovelhas, dando esse carinho àquelas pessoas que estão cansadas do dia a dia, que acho que nem acordaram e pensaram em orar, fazer a primeira oração a Deus. Estão ali no automático. É isso que a gente está vivendo. Que nem zumbis, sabe? Correndo. É isso que eu sinto. No metrô, todo mundo correndo, todo mundo apressado. Mas, meu Deus, mas o negócio só vai chegar no horário. Não, não vai. O metrô não vai chegar nem antes nem depois, se você correr. E bate nos outros, e as pessoas vão vivendo assim no automático. E achei aquilo tão bonitinho. É aquele momento de conexão, aquele momento que a gente sente o cuidado de Deus. E aquele homem todo achando que é só saber, não é? A gente sabe tanto e às vezes a gente se pega cometendo os mesmos erros, ou como os Rameses rodando correndo naquela roda. E, e se fosse só saber, todo mundo era rico, porque o homem mais rico da Terra, Salomão, escreveu um livro de como ser próspero. Teoricamente, bastava ler e todo mundo estaria bem, mas não é só saber, é viver, é diferente. E, e eu sinto que Deus não tem prazer. Então, quando ele traz esse mulher em dores de parto, é um momento, eu acredito, porque eu não vivi isso, graças a Deus, Deus por essa fogueira, mas não é um momento de prazer. Não é aquele grito, não é de prazer, é um grito de dor. É um momento de sofrimento, mas é um momento de renovação. Porque quando o bebê nascer, a mãe esquece. Então, eu acredito que quando esse povo se converter, é como se eles fossem nascer de novo e Deus tivesse esse momento de sofrimento que é necessário de fazer justiça, de demonstrar sua ira, demonstrar o seu poder. Porque ele demonstrando, o povo já está bagunçando, mas a gente sem demonstrar. E eu sinto que a humanidade vive ciclos e volta sempre ao mesmo ponto. Eu não sei se vocês sentiram, esse livro, eu não sei quanto tempo tem, mas é um livro antes de Cristo, a gente depois de Cristo já tem do 2024, daqui a pouco, já tem mais de 2000 anos e 24, e a humanidade está no mesmo ponto. Se a gente reparar, está no mesmo ponto. A guerra contra o povo de Israel, o povo sofrendo, e aí Deus vem e faz justiça, e a gente não sai dessa roda do hamster, porque as pessoas continuam sendo as mesmas pessoas. A carne continua sendo a mesma, as pessoas não mudam, as pessoas não evoluem. Se que a gente evolui, a gente não evolui porcaria nenhuma, a gente está no mesmo lugar. E eu sinto que as pessoas não querem. Eu sinto a frustração de Deus, dessa criação perfeita, mas que é pó, e que pó voltará, e se acha muita coisa. A única coisa especial que tem nas pessoas é o fôlego de vida que Deus deu, que Ele soprou nas narinas. Mas Ele deixa claro que somos pó, e do pó voltaremos. E eu vejo que as pessoas se acham tanto, se acham especiais, se acham. Eu sinto que as pessoas vivem como se não fossem morrer. Sim, essa clareza da finitude. Eu fico andando de metrô e eu fico meditando, eu fico. É o Espírito Santo, a gente fica conversando. Se me ver falando sozinho, eu estou em reunião. Eu estou em reunião, não sou maluca, não, estou em reunião. E eu venho ruminando todas essas ideias. E é muito importante a meditação para mim, porque esse é o momento que a gente faz esse comparativo com a palavra de Deus, faz esse paralelo. E a gente consegue compreender algumas coisas, sai com mais dúvida do que outra coisa, às vezes sai frustrado, às vezes sai sentindo nada, mas é importante esse momento da gente discutir, até falar, porque às vezes eu fico em reunião comigo mesmo, eu, o Espírito Santo, eu mesmo, mas às vezes esse olhar de vocês de fora, Cris, Lia, e a gente vai ampliando e aprofundando o nosso entendimento. Falei muito? Não. E falou coisas interessantes. E você trouxe aí uma realidade, né? Eu fiquei imaginando agora o hamsterzinho aqui na roda.
Ele tinha um hamsterzinho, e ele não cansava de ficar no diacho da roda mesmo, não. Sei que prazer louco era aquele, mas ele se via ali muito bem. E eu penso o seguinte: você consegue evoluir, por exemplo, nós hoje não somos a mesma pessoa de 1, 2, 10, 20, 30 anos atrás. A gente é melhor. Em princípio, todas nós melhoramos em alguma coisa, em algum ponto, e estamos em busca de melhoras cada vez mais profundas. Beleza. Mas sabe o que vai acontecer? Por mais que a gente aprenda a paciência, que a gente aprenda o amor, que a gente aprenda a obediência, que a gente aprenda tudo isso, vamos combinar que daqui a 100 anos será toda uma nova geração e um novo aprendizado, e eles vão ter que passar pela rodinha de novo, porque eles não estão levando o legado que a gente tem, o legado que a gente vai deixar. Por mais que a gente deixe um legado, escrevamos livros, ensinemos, né, falemos, esse legado vai ser transmitido não para todo mundo, vai ser transmitido para algumas pessoas. Então, não tem como a gente ver isso de uma forma longeva. Dá para entender? Então, toda a nossa experiência, vamos chegar a um momento onde a gente não vai mais se irritar com o outro, odiar o outro. Vamos ter paciência, vamos ser muito mais compreensivos, vamos ser muito mais tolerantes. Mas a gente, de tal forma que nós não vamos ter motivos para guerras. Dá para compreender? Então, seremos uma geração que não teremos mais motivo para guerra, porque a gente vai ter um nível de sabedoria tal que não vamos precisar de guerras. Vamos conversar. E o que a gente não conseguir resolver na conversa, a gente vai tolerar. O problema é que vem a outra geração, que não vai ter esse suporte, que não vai ter essa sabedoria, esse entendimento. E a gente está vendo que as gerações estão ficando, inclusive, cada vez mais emburrecidas. Nem querem aprender coisas que ficaram do passado. Porque a gente, se fosse possível, deixarmos um legado, né, ao longo das gerações, pronto, beleza. Por que que Israel sobrevive, pessoal? Porque Israel respeita esse legado. Por que que Israel mantém a mesma língua? Por que que Israel mantém os mesmos padrões, a mesma crença, a mesma fé, o mesmo Deus? Ao longo de milênios, 6 milênios. Por quê? Porque eles conseguem manter essas tradições. Os outros povos, não, vive cada um por si, brigando lá pelo seu território, sua pátria. Eu compartilhei um vídeo com vocês, não sei se todas tiveram oportunidade de assistir, e o palestrante lá, era um pastor, se eu não me engano, ele falou uma coisa que eu nunca tinha me percebido. A ideia de nações é uma ideia de homem. De onde vem a ideia de que o Brasil é Brasil, que brasileiro é brasileiro? É uma ideia de homens. Nós somos seres humanos. Deus não criou nações. Deus criou seres humanos, vamos concordar? O ser humano insurgiu contra Deus, Deus teve que criar novas línguas. Através das línguas vieram povos. E aí houve toda a divisão. Mas o que Deus criou não era uma nação, uma cidade, um país. Era tudo um povo só. Né? A rebeldia que acabou criando a divisão. São minhas elucubrações. Está dando para entender aí? Estou viajando muito. Mas é isso aí, é como isso falou. A gente está partilhando nossas ideias, né? Nossos pensamentos. E, de fato, depois que a gente morrer, se ainda Jesus não tiver voltado, tiver coisa pior para acontecer, então a gente vai ver uma geração que novamente vai entrar lá na rodinha do hamster. E vai continuar lá a mesma coisa. Porque a gente não consegue partilhar isso para todos. Infelizmente. Né? Nós temos uma vida limitada. Talvez se a gente vivesse um milênio, mais uma vez, como Adão quase viveu, como a geração de Adão quase viveu, talvez a gente tivesse mais tempo e evitaríamos realmente um monte de problemas. Tinha outras coisas que eu ia falar, mas talvez a gente vá fugir muito do assunto. Deixa isso para as próximas meditações. Segue aí, pode ir para frente. 16, né? Tô ficando vesga já.
Tá ficando vesga? meu. Vamos lá, versículo 16. E guiarei os cegos pelo caminho que nunca conheceram. Lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhe farei e nunca os desampararei. Bem, o que eu entendi aqui, quando ele fala guiarei os cegos, ele não está falando aqui do cego, cego de visão, que tem seus olhos, né, escuros, que precisa de uma ajuda, não. Ele está falando aqui dos cegos espiritualmente. Aqueles que viveram cego por muitos anos na idolatria, que não, mesmo sabendo, né, de tudo que ele havia feito, que havia libertado o povo do cativeiro do Egito, mas ainda assim continuou andando na escuridão, na contramão, na escuridão espiritual. E ele fala que guiará eles pelo caminho que nunca conheceram. Tem que aqui a visão deles se abriram, ou irá se abrir para a luz, né? Para rever os seus conceitos e realmente passar a enxergar o verdadeiro Deus, passar a adorar o verdadeiro Deus. Esse é o que eu entendi em relação aos cegos. E lhes farei caminhar pelas veredas que não conheceram, pelo caminho de luz, pelo caminho da paz, né? E transformará trevas em luz, que isso é uma promessa do Senhor. Quando ele fala assim, se seus olhos forem mal, todo o seu corpo será trevas. Mas se seus olhos forem bom, todo o seu corpo será luz. Mais ou menos isso. E não desampararei. E é o que ele faz com a gente hoje. A gente o quê? Antigamente vivíamos em trevas, cegos, né? A gente só enxergava o que a gente queria enxergar e andávamos em caminho de escuridão, por mais que a gente não soubesse. Por isso a cegueira, que a gente estava cego, mas a gente não tinha essa coisa que a gente tem hoje. Então a gente fala assim, não, ó, eu vivia cego antigamente, hoje eu vejo. A gente não tinha, a gente fazia as vontades da nossa carne, a gente, né, fazia acontecer lá fora e pra gente era tudo normal. Normal porque a gente não conhecia Deus. Eu costumo dizer assim, ó, eu cresci na Igreja Batista. Beleza. Mas eu não conhecia Deus. Porque chegou um certo ponto da minha vida e eu falei assim, eu quero conhecer o mundo. E eu já vivia no mundo, só que eu não fazia as coisas do mundo como eu passei a fazer antes. E aí, quando eu entrei no meu processo lá de depressão, eu comecei a culpar Deus pela minha cegueira. Eu comecei a culpar Ele. Eu falava assim, à noite, eu deitada na solidão lá, e eu falava, Deus, se o Senhor sabia que eu ia passar por tudo isso, por que que o Senhor não me levou no ventre de minha mãe? Por que que o Senhor permitiu que eu nascesse? Ó, eu passei a culpar Ele por tudo que eu estava vivendo. Então, eu vivia cega, como todas nós aqui vivíamos na cegueira espiritual, na escuridão.
E a partir do momento que nos foi apresentado um Deus e nós nos permitimos conhecê-lo, ele nos apresentou a luz, né? E nos tirou dessa escuridão, e hoje é o nosso papel também apresentar a luz para quem está na escuridão, para quem está cego espiritualmente falando. Vamos acrescentar alguma coisa? Isis? Dá vontade de dar duas tapas nesse povo, né? Mas a gente está no mesmo, estava na mesma situação que eles. É, E o Espírito Santo, meu domínio próprio, deixa quieto. Um dia Deus toca, Deus fala. Um dia encontra o caminho. Mas que dá vontade de dar duas tapas, dá. Martiane, Vocês estão me ouvindo? baixinho, mas tu. E agora estão me ouvindo? Continua Não, né? baixo. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou tentar falar, eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir Tá ótimo, perfeitamente. tá ótimo. Tá ótimo agora? Tá. Tá bom? Tá. Essa passagem me arremeteu, né, o livro de João. E é algo muito interessante que o Senhor Jesus falou. Ele falou assim, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E aqueles que ouvirem, eles vão ressuscitar. E é exatamente, arremete muito a isso, entendeu? É exatamente esse momento, esse renovo. Quem estava morto, cara, vai vir esse renovo, vai ter essa restauração, né? Vão passar a viver, porque na verdade é aquela história. Não sei se vocês já ouviram, mas todos nós, quando a gente estava lá fora no mundo, a gente estava morto espiritualmente. Né? Todos aqueles que não conhecem a Deus, eles estão ali mortos. Eles acham que eles estão vivos, mas na verdade eles estão mortos. E aí, se eles morrem naquela condição, aí eles morrem, passam pela segunda morte, né? Que é a morte eterna, né? A condenação eterna. Mas quando a gente vem para o Senhor Jesus, a gente ouve as palavras dele e acontece exatamente essa promessa, né? Que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus e vão ressuscitar. E assim a gente ressuscitou, né? A gente agora, realmente agora a gente tem vida, né? A gente não é morto espiritualmente. E esse versículo fala exatamente sobre isso, né? Sobre essa transformação, sobre essa vida espiritual que trazida, né? E eu achei isso muito interessante de trazer para cá. Amém. Mais alguém? Dona Lília? Vamos lá, 18. Ou 17. Versículo 17. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e dizem as imagens de fundição, vós sois nossos deuses. Aqui está bem claro, né? Eles vão ficar com vergonha. Aqueles que têm os ídolos, né? Adoram os ídolos, vão ficar com vergonha. Depois que verem o poder de Deus, a grandeza de Deus, e eles vão cair na real. Vão cair em si e vão se envergonhar de tudo que fizeram. Provavelmente reconhecer que só há um Deus. Que aqueles ídolos, as ídolos ali não passavam mais de que imagens de barro, de madeira, que naquela época eu vejo na novela que era muita madeira, esculpida em madeira, né? Muitos ídolos em madeira. Aí eu lembrei que eu desprezava a figa. Eu não sabia como uma pessoa carregava uma figa, mas eu amava as carrancas. Eu adorava as carrancas. Mas eu gostava das carrancas, aquelas carranquinhas lá do Rio São Francisco. Eu tinha umas 3 daquela. O negócio era feio, na madeira,
Mas eu gostava. E aí eu pensava que eu não estava fazendo aquelas carrancas meu ídolo, mesmo que eu nunca tivesse pedido nada, rezado, ou... eu gostava de ter elas. Em certo momento eu fiz dessas carrancas um ídolo, pelo simples fato de gostar, de ter comigo ali, né? E aí hoje, eu falo assim, meu Deus, a gente acaba ficando com vergonha de Deus. Aí faz assim, poxa, deixei, né, de prestar atenção no Senhor para prestar atenção numa carranca de madeira, um bicho feio daquilo. E é o que ele está falando aqui, vão se envergonhar. E como o Isis trouxe na, na meditação passada lá, quando Paloma fez, né? De um padre que hoje ele fala que as imagens, que as pessoas adoram essas imagens, mas que as imagens não fazem. Isso mesmo, dona Lília. Acho que as imagens não é Deus, é simplesmente imagem de cerâmica, de barro. E a gente tem visto isso. Hoje a gente abre assim a internet e vira e mexe, tem um padre lá falando em relação a isso. Que o povo está deixando de buscar a Deus, de adorar a Deus para adorar a imagem. E a gente tem visto que tem alguns hoje que estão se envergonhando disso, de pregar a adoração, de pregar os ídolos, né? E eu tenho fé em Deus que muitos que hoje adoram ídolos vão acabar se envergonhando e voltando, conhecendo o verdadeiro Deus. Eu tenho pessoas na minha família que são católicas e, infelizmente. Vai, Martiane. É feia mesmo, né, dona Lília? É Eu não achava horroroso. feia, não. Eu quero saber o que que a pessoa realmente acredita, como é que a pessoa realmente acredita que só porque o bicho é feio, o bicho espanta maus espíritos. É. E feiura espantasse maus espíritos, não tinha feio perturbado, né? Cada uma. Fala, Martiane. É, quando eu era pequena, né, meu avô, ele era católico. E tinha feito promessa, tá aquele negócio todo, né? Tinha saúde muito frágil, era criança. E aí todo mundo se tornou devoto daquele Cosme e Damião. Ops, falei, né? Enfim, já foi. E aí o que é que acontece? Tinha todo final, perto do final do ano, tinha, né, que cumprir um ritual. Chamava algumas crianças, tinha uma certa quantidade de crianças, tinha lá mesinha, enfim, faziam caruves, né? E oferecia, né? E aquelas crianças participavam daquele ritual, tinha uma quantidade, né, para sentar na mesa e para participar, aquela coisa toda. E sempre quando era nessa época do ano, eu começava a ter feridas, né, pelo meu corpo. Eu tinha várias feridas. E aí, o que é que acontece? Eu tinha comigo um outro santo, né, que eu andava, meu avô ele tinha me dado e eu andava com ele. E aí, Martiane, Oi. sem te interromper, tenta falar um pouco mais perto do microfone ou mais perto do celular. O pessoal está te ouvindo muito baixo. Pronto, vocês estão me ouvindo agora? Melhorou muito. Eu quase comendo o celular, mas tudo bem. Isso aí. Aí voltando, né? O que é que acontece? Vocês ouviram até que parte? Até a parte que você tá. Não, a gente ouviu tudo, mas está muito baixinho, então teve algumas que não ouviram. Certo. O que é que acontece? Aí eu ganhei do meu avô, né, um santo aquele que né, não tá o que é das causas impossíveis e não sei o quê. E eu andava com ele direto comigo. Para onde eu ia, levava ele. Aí o que é que acontece? É, teve uma vez que eu fiquei muito mal, né? Tinham nascido várias bolhas. E aí eu peguei aquela imagem, cara, velho. Eu peguei aquela imagem, olhei para ele e falei assim: quer saber de uma coisa?
eu vou rasgar você todinho, porque você não me ajuda em nada. Eu tô com você já tem tanto tempo e você não me ajuda em nada. Que causa impossível o quê? Olha só para mim. E eu não tinha conhecimento da verdade, não, viu? Eu lasquei a imagem todinha. Eu falei, quer saber de um? Nunca mais eu sigo santo nenhum. E depois desse dia não demorou muito tempo, não. Foi quando eu vim conhecer a verdade depois através da minha tia. Mas desde essa época eu peguei e lasquei a foto. A idolatria, ela está muito inserida na nossa cultura, entendeu? O brasileiro é idólatra por natureza, infelizmente. Eu estou vendo aqui que o nosso tempo já excedeu, viu, pessoal? O papo tá bom, a conversa tá boa, mas a gente vai ter que continuar na quinta-feira. Mas só para encerrar por hoje, a gente vai entender. Eu acho que vale a pena só a gente evoluir para o 18. Só para a gente encerrar por hoje. Vou tomar a liberdade aí de assumir seu posto, Cristiane, À vontade. e antecipar aqui o 18. Ouvi vós surdos, olhai vós cegos, para que possais ver. E aí a gente vai começar a ver. Isso a gente vai deixar para o próximo capítulo, ou para o próximo dia. A gente vai começar a perceber que o próprio Deus ele está discernindo, ele está demonstrando, desenhando direitinho quem é esse cego, que ele está dizendo lá em cima que ele vai ajudar. E ele vai, aí o texto vai fazer mais sentido, porque ele está apontando que ele vai ajudar o cego, ele está mostrando por que o cego é cego, e aí ele vai estar dizendo quem é o bendito do cego. Tá? Então, para a mensagem não ficar entrecortada, vamos encerrar por aqui e a gente dá continuidade na quinta-feira, que aí a gente trabalha o texto com mais calma, tá certo? Mas é como o Isis aí falou, realmente é um capítulo maravilhoso. Para mim, é o capítulo, já falei para vocês, né? Isaías 42. E alguém tem algo a mais para acrescentar a respeito de hoje só? Desse momento nós aqui. Isis não. Martiane já falou. Dona Milene. Tem algo a acrescentar? Milene, fala aí. Milene sempre tem algo a Milene tá acrescentar. quieta, né? É porque ela é quietinha mesmo. Ela, quando é convocada, que ela manda ver. Vamos convocar aí. Fala aí, Milene. Como a senhora mesmo falou, é um capítulo muito rico. Nos versículos a gente realmente medita muito, nossa mente vai muito longe. Acho que o Senhor, Deus desperta isso em nós aqui, porque está falando com a gente, né? O Senhor Jesus é o servo principal, é a nossa inspiração, é para quem nós temos que olhar, mas fala para a gente. Então, cada verso aqui vem falando e fica muito clara a misericórdia de Deus, o quanto Ele nos ama. E o silêncio dele, e eu vejo aqui no versículo que falou sobre o silêncio e que depois veio o grito, justamente quando ele se afasta por causa do pecado, da nossa insistência no erro, e ele está ali pronto para ajudar. O servo está para ajudar os seus filhos, suas criaturas que ele quer tornar filho, mas que realmente o pecado, a teimosia, a idolatria e tantas outras coisas que carregamos, né? Depois que o pecado entrou, dificulta muito. Então, eu ainda continuo a cada versículo e cada momento da vida me maravilhando com o nosso Deus, como ele é extraordinário, como ele é, a gente realmente, nossa mente não consegue, gente, é impossível a gente compreender. Tamanha perfeição, tamanha... Então, os louvores, o novo cântico, eu vejo que ele faz isso, não muito por ele, porque ele quer... É a ordenança, eu interpreto muito no sentido assim, a ordenança é porque ele sabe que a gente precisa ser renovado, para que o nosso louvor não seja mecânico, não seja rotineiro, não seja não é cultura, não seja esqueci a palavra agora. Então, ele quer que a gente, o renovo é muito para que haja dentro da gente sinceridade, para que aí ele possa dentro de nós despertar e a gente poder louvá-lo com novos louvores, com
com novos propósitos. Por que a gente tem que fazer algo novo? Porque é criativo, porque, como a senhora falou, ele nos deu a criatividade que é dele, então a gente tem mais que buscar adorá-lo e buscar renovar os nossos propósitos, renovar nossa fé, para que a gente continue na sinceridade, para que aquilo que a gente faz, o que ele diz, que vem do Espírito Santo, esse louvor dentro de nós, vem dele que desperta em nós, porque se fosse por nós mesmos, a gente não quer louvar, ia estar louvando a nós mesmos. Cada um se idolatrando ali, cada um com o seu altar, em cima do altar, e todo mundo querendo chamar a atenção dos outros para dizer, eu sou o melhor, eu sou o melhor. Então, realmente é extraordinário. Eu também estou amando esse capítulo. Fechou. Dona Ana. Sim, Tem algo aí mais a acrescentar, dona Ana? Deus falou forte com a realmente é senhora um aí. capítulo muito rico que abre o entendimento para que a gente venha eh, fazer uma autoavaliação e, através do entendimento, a gente remover toda a idolatria, porque a idolatria realmente é que nos faz pecar e que nos faz assim desagradar a Deus. E é um cuidado muito grande que temos que ter, porque às vezes idolatramos sem nem perceber. Verdade, pode acontecer. Ai, Dona Cristiane, indique aí alguém para fazer a oração e vamos Bora, encerrar. Milene. Milene, pronto. Vamos. Meu Pai, nosso Deus maravilhoso, misericordioso, em o nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, meu Pai, por nos sustentar em mais uma meditação. Não sustentar, meu Pai, apenas nos dando condições para estar aqui presentes, lutando contra o sono, contra o cansaço, contra as distrações, contra alguma preocupação que venha em algum momento entrar na nossa mente, mas principalmente, meu Pai, porque o Senhor fala com a gente em cada versículo e não fala apenas com palavras, mas alimenta a nossa alma, meu Pai. O Senhor é tão misericordioso, é tão amoroso, que consegue em situações como essa, usando as tuas filhas, usando cada uma de nós, meu Pai, para estar ajudando, enriquecendo cada uma, para compreender melhor a tua palavra, para ter o fortalecimento, meu Pai, necessário para que a gente possa botar em prática, porque não adianta conhecer, meu Pai, se a gente não viver essa fé, se a gente não ter a sede, a fome, a necessidade de cada vez se aprofundar, porque o Senhor é tão infinito, é tão grandioso, e nunca vai ser o suficiente, Senhor, e não que não seja suficiente mesmo, não, que a gente cada vez mais queira mais do Senhor, que a gente se dedique, que realmente a gente venha a cada dia ter um cântico novo de gratidão, de confiança, de esperança, de anseio por estar contigo, meu Pai, de não temer para que possa cair, não temer perder o teu espírito, não temer qualquer outra coisa que os inimigos trabalham para nos tirar da tua presença, meu Pai. Então, nos sustenta, Senhor, nos sustenta na nossa luta diária, na luta que cada um de nós enfrentamos, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa individualidade, a nossa guerra interior, meu Pai, que só o Senhor conhece. Nos ajuda, meu Pai, a no teu espírito prevalecer, a confiar e a vencer, meu Pai, para que a gente possa estar na eternidade contigo, meu Pai, no reino que o Senhor Jesus preparou, obedecendo, meu Pai, os teus projetos, os teus planos para cada um de nós. Desde já eu te agradeço, meu Pai, mais uma vez, e entrego todo o nosso dia, o nosso deitar, o nosso levantar, tudo que iremos fazer amanhã, meu Pai, a nossa reunião maravilhosa do Espírito Santo, que o Senhor venha falar em cada um de nós, nos renovar, meu Pai. É um momento que a gente se renova no meio da semana para conseguir, para continuar na caminhada, meu Pai. Desde já eu te agradeço e entrego tudo, Senhor, nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Quinta-feira a gente se reencontra. Que Deus abençoe vocês cada vez mais.